pegadinha, hein? Contradição nem nada. Parecia que estava bem preparado, estava ali atento para não entregar o jogo, não revelar nenhum mistério. Não falou como se fosse titular, mas também não falou como se fosse reserva. Sgarbi, você que adora acompanhar as coletivas, as entrelinhas, será que ele vai ser o escolhido do Ancelotti? Eu ainda tenho dúvidas. Eu coloco hoje o Ibañez, até pelo que nós vimos nos amistosos, à frente do Danilo, na lateral. Ô, louco! O Ibañez foi bem nas laterais, cara. Jogou bem. O Danilo no Flamengo muitas vezes joga mais zagueiro do que de lateral. É. E assim, marcando pontas, velozes, assim, eu confio mais no Ibañez hoje. Mas o Danilo sempre foi lateral. Sempre foi, mas a idade chega. E no Flamengo ele joga de zagueiro. Fez um gol no seu time de zagueiro ali. Não, é por isso mesmo. Eu tô torcendo pra ele ser titular. Viu alto ali na área contra seu time, um campeonatinho aí que eu não É lembro a qual segunda vez que alguém lembra ele hoje disso. Engraçado, né? Dá uma seguradinha, dá uma seguradinha. Mas eu torço pra ele, pô, Danilo. Não, também. Quando tá na seleção, claro, pra todos. E aí é um jogador que, interessante, foi um dos que mais se destacou nesse último amistoso, né, Rei? Jogando de zagueiro. Sem dúvida. Porque eles fazem essa função também. E a grande dificuldade que todos nós sabemos aqui da seleção é justamente nas laterais. A direita, agora sem o Wesley... Então, na minha opinião, seria o primeiro nome, sim, Ibañez. Eu já acho, Chico, que o Ibañez ele já foi uma surpresa até na convocação, porque ele foi aparecendo só nessa reta final, não era um jogador cotado e acabou ganhando espaço não só entre os 26, mas pode ser titular. Em 2022, ele quase foi também com o Tite, chegou aí nos últimos amistosos, aí depois ficou de fora da lista final. É um jogador que o torcedor está conhecendo mais agora, assim, né, com essas entrevistas e nos amistosos. Mas, assim, eu vou dizer um negócio, cara. A gente fala muito de momento, né? A Copa do Mundo não adianta você preparar, né, para agosto. Não, é agora. Essa semana tem estreia. E nos últimos jogos, a gente tem falado muito do Danilo Santos, né, Botafogo, do Endrick, que são jogadores que estão aproveitando a oportunidade, e dá para falar do Ibañez, cara. Porque assim, ele jogou contra o Panamá de lateral e jogou contra o Egito de zagueiro pela esquerda, substituindo ali o Gabriel Magalhães. E nas duas ele foi bem, cara. Bem no sentido, assim, de tomar conta da posição, personalidade, a bola chega para ele. É um setor sempre muito preocupante, né, porque se faz uma marcação alta, muitas vezes tem gente que se apavora e vestir a camisa da seleção não é fácil. E eu noto o Ibañez, cara, respirando. Seguro. Contando o tempo. Porque foi bem, foi o Fagner, Dando hein? passe para lá, arriscando um passe mais né, entre linhas, né, que é aquela saída de bola qualificada que o Ancelotti gosta. Eu acho que nesses últimos momentos, o Ibañez cruzou essa linha. Eu acho que ele furou a fila de muita gente, inclusive do Danilo, que é mais veterano, que daqui a pouco o Ancelotti está pensando em 90 minutos, será, né? Copa do Mundo, bota o Ibañez, de repente eu tenho o Danilo para um segundo tempo. Eu acho que ele ganhou a titularidade. Mas eu não gosto de ser saudosista, voltar no passado, a gente está falando hoje. Mas é que quem acompanha a seleção brasileira sabe que as laterais sempre foram cruciais. E aí eu não vou falar só de Cafu e Roberto Carlos, mas quando eu penso até em Daniel Alves, em Marcelo, né? Cada um de um lado. Michael. Eu acho que o Maicon também... Cicinho. Fraquinho. É que se eu falo no Cicinho, vão dizer que eu vou puxar a sardinha pro meu lado, mas puxo mesmo, né? Porque é isso. Mas posso falar, me dá um pouco de tristeza ver que o Brasil não tem um cara como o Cicinho, não tem um jogador com a característica, ou seja, um lateral de ofício. Porque até o Alexandro e o Douglas, a outra lateral na esquerda, não são unanimidades. Doutor, é ruim quando a gente fica saudosista, assim, olhando para o que já passou? Você imagina, eu ainda lembrei de Carlos Alberto Torres e Leandro. Nossa. Então, Eu lembrei de Branco. Com calma aí, imagina rapaziada. isso, Branco. Jorginho. Meu Deus Então, do você céu. imagina o nível dos atletas que Josimar. nós já tivemos, né, 86. nas laterais. E hoje a gente tem pseudo-laterais. Cedric. São jogadores que jogam por dentro e também fazem a lateral. Eu acho que o Ibañez São mais zagueiros, né, São doutor, mais até do que zagueiros. O Ibañez laterais. tem uma grande vantagem que ele passou pela escola italiana defensiva, né? Pelo Atalanta, depois pela Roma. Ali ele se consagrou. Um cara de 27 anos que tem potencial físico, é veloz. Então, para mim, ele vai ser o lateral, porque ele tem essas qualidades de concepção do jogo italiano. Por acaso, o treinador é italiano. Olha o Cicinho querendo o Cedric na seleção brasileira. Avisa que é português. Cicinho não... Ué, a Renata quer o Bernabé, quem não pode querer o Sérgio? Não, quem queria o Bernabé são jornalistas de outra emissora. Eu não. Esqueceram, né? E eu gosto do Bernabé mais como atacante. Brincadeiras à parte. Agora, e os a Ibañez? dupla. E os a dupla. Ibañez? Não, pois é. Ibañez. Eu quero Os Ibañez. saber o que lá nos Estados Unidos, Ulisses e Capela estão pensando sobre essa improvisação aí na lateral direita. Apesar que o Danilo é um lateral também, né? Mas, enfim. E aí? Ibañez, venham. É o seguinte, fala careca, Ibañez mesmo. Aqui fala o Ibañez falou hoje é os O Ibañez. Ibañez.
Ibanhas. Eu vou falar uma coisa para você, Renata. É uma coisa que preocupa muito a seleção brasileira. O Danilo, quando os jogadores que aí estão, ex-jogadores que aí estão, sabem muito bem, o Danilo, quando ele vai para a zaga, o que caracteriza? Talento. Não tem mais a mesma velocidade. E viu, doutor, com todo perdão, jogar no futebol italiano não significa absolutamente nada, que faz 3 Copas que a Itália não vai. Então isso aí não tem peso nenhum, é uma vergonha o futebol italiano. E em relação até a essa questão, eu acho que pela entrevista do Ancelotti, que ele vem e fala, não, o Ibanhas pode jogar nessa posição, o Ibanhas pode jogar nessa posição, eu acredito que vai ser o Ibanhas. Embora o Danilo, ele tenha uma liderança muito grande no grupo. É o cara da oratória, é o cara da motivação, é o cara que conversa com os jogadores antes de entrar em campo. Então isso aí pode pesar um pouco na decisão do Ancelotti, mas eu iria, sem sombra de dúvida, com o Ibanhas. Aqui estamos também exatamente atentos a isso, porque não há, gente, hoje não há um lateral que seja unanimidade no Brasil, nem na esquerda, nem na direita. Mas Everton Guimarães é uma unanimidade, principalmente lá em Minas, impressionante. Ele só não manda mais que o governador mesmo. E aí, Everton, e essa história da lateral para você? Porque vamos improvisar, sim, talvez não era o plano inicial, mas se ele pensava no Militão, ele já faria algo também parecido, né? Então, Renata, eu prefiro ter um lateral, um cara que faça a função defensiva bem feita, do que colocar por ali alguém improvisado que apoie bem. Porque jogador para jogar aberto, na nossa linha ofensiva, nós temos. Então, eu prefiro gente ali atrás, com uma atuação mais conservadora, de fechar espaço e tal. E aí, nesse caso, o Ibanhas. Aí eu nem discuto. Do lado esquerdo, eu sei que existe a possibilidade do Alexandre estar por ali e tal. Aí eu acho que nós temos 2 problemas. Eu não acho o Douglas Santos um exímio marcador, mas também não acho o Alexandro com bola nem para estar na convocação, mas já que está ali, eu acho que talvez para marcar, eu não tenho nem números para comprovar minha tese, tá? É só uma impressão, porque obviamente eu vejo o Alexandre jogar mais do que eu vejo o Douglas Santos. Mas eu acho que o Alexandre talvez possa fazer menos pior a função, porque para jogar aberto por ali nós também temos os nossos jogadores da linha de frente. Problema, Renato, nós temos um goleiro acima da média, 2 zagueiros espetaculares, Casemiro fez uma grande temporada, Bruno Guimarães, Danilo, ou seja, nossa espinha dorsal com nossa linha de frente espetacular, muito jogador para mudar jogo ali, principalmente no ataque, no banco de reservas, mas nossas laterais, meu Deus do céu, um grandíssimo problema. A lateral esquerda vai ser um grande problema, mas a direita, com o Ibanhas, eu acho que resolve e não corre nenhum risco. Então, não erra não, Ancelotti, vai com o Ibanhas. Pois é, Everton, esse é o detalhe, né? A defesa como um todo a gente tem que analisar. E agora que o Gabriel Magalhães vai jogar, vai ser titular ao lado do Marquinhos, lateral esquerda, direita, enfim. Bom, recadinho na sequência, aquela passagem